Um rei se mata com sua própria espada. 3 príncipes morrem em um dia. Uma nação perde sua liderança em uma única batalha catastrófica. No Monte Gilboa, o primeiro reino de Israel chega ao fim mais amargo possível. Esta não é apenas a morte de um homem, é o colapso total de uma dinastia que começou com tanto potencial. Saul, o ungido do Senhor, o homem escolhido para liderar o povo de Deus, agora jaz morto em campo de batalha, sua armadura nas mãos dos inimigos de Israel. Como chegamos aqui? Como o rei que começou tão bem terminou tão mal? A resposta está nas escolhas que Saul fez ao longo de décadas, cada decisão de desobedecer a Deus, cada momento de orgulho, cada recusa de se arrepender genuinamente. 1 Samuel 31 nos mostra que Deus é paciente, mas sua paciência tem limites. Vamos ler o texto sagrado. E os filisteus pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram feridos no monte Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram a Jonatas, e a Abinadab, e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Continuemos lendo esta passagem devastadora. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada, e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos, e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada, e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada, e morreu com ele. Assim morreu Saul, e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os seus homens juntamente naquele dia. Que cena terrível! Em um único dia, Israel perde seu rei, 3 príncipes e incontáveis soldados. Mas a humilhação não termina com a morte, e sucedeu que, no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saul e a seus 3 filhos estirados no monte Gilboa. E cortaram-lhe a cabeça, e o despojaram das suas armas, e enviaram pela terra dos filisteus, em redor, a anunciá-lo no templo dos seus ídolos e entre o povo. Há detalhes nesta passagem que revelam verdades profundas. Primeiro, note que o escudeiro de Saul recusou matá-lo, mesmo quando ordenado. O texto diz porque temia muito, não temia Saul, mas temia Deus. Mesmo sabendo que Saul havia se rebelado contra Deus, o escudeiro reconhecia que Saul ainda era ungido do Senhor. Que lição sobre a autoridade divina! Segundo, os filisteus penduraram a armadura de Saul no templo de Astarote, uma deusa da fertilidade e da guerra. Isso não era apenas um troféu militar, era uma declaração religiosa de que os deuses filisteus haviam derrotado o Deus de Israel. Era uma profanação deliberada. Terceiro, observe o contraste. Saul começou seu reinado salvando Jabes de Gileade dos amonitas. Agora, no final, são os homens de Jabes de Gileade que arriscam suas vidas para salvar o corpo de Saul da humilhação. Eles lembravam da bondade de Saul quando ele ainda obedecia a Deus. Que fidelidade tocante! A morte de Saul marca uma grande mudança teológica na história de Israel. Primeiro, vemos a transição de reino humano para reino divino. Saul foi escolhido porque o povo queria ser como as outras nações, queriam um rei visível em vez de confiar em Deus. Mas Saul falhou precisamente porque tentou governar independentemente de Deus. Sua morte prepara o caminho para Davi, que, apesar de suas falhas, sempre buscou o coração de Deus. E Davi, por sua vez, aponta para Cristo, o Rei perfeito que nunca falha. Segundo, vemos que desobediência sempre leva a consequência. Não foi uma batalha que destruiu Saul, foram décadas de pequenas desobediências. Ele poupou Agag quando deveria ter matado. Ele ofereceu sacrifícios quando deveria ter esperado Samuel. Ele consultou uma médium quando deveria ter buscado a Deus. Cada pequena rebelião era na verdade uma escolha de se afastar do Senhor. Terceiro, vemos a glória transformada em humilhação. Saul começou humilde, se escondendo entre a bagagem quando foi escolhido rei. Mas o orgulho o corrompeu, e termina em humilhação total. Nas alturas do Monte Gilboa, as criaturas de Deus testemunharam esta tragédia com tristeza profunda. A águia, que voa alto e vê tudo, falou primeiro:
Do alto eu vi o reino de Saul ruir completamente. O homem que Deus escolheu para liderar seu povo morreu pela própria espada. Como é possível que aqueles criados à imagem de Deus escolham se destruir? O leão, símbolo da realeza, respondeu com pesar: eu vi a majestade real se transformar em humilhação. Saul tinha unção divina, mas preferiu seu próprio caminho. Os humanos recebem autoridade de Deus, mas muitas vezes a usam contra Deus. Então o cordeiro, sempre gentil, murmurou, e os filhos pagaram pelo pecado do pai. Jonatas, que amava a Deus genuinamente, morreu ao lado do pai rebelde. Toda a criação geme quando os líderes escolhidos por Deus falham. A águia concluiu: mas vejo também que Deus já está preparando outro rei, Davi, que buscará o coração do Senhor. E através dele, um dia virá o rei perfeito. Do alto eu vi o reino de Saul ruir completamente. Como é possível que os criados à imagem de Deus escolham se destruir? Saul tinha unção divina, mas preferiu seu próprio caminho. A majestade real se tornou humilhação. Jonatas, que amava a Deus, morreu ao lado do pai rebelde. Toda a criação geme quando líderes falham. Irmãos, a morte de Saul nos ensina lições vitais para nossa caminhada com Deus. Primeira lição: obediência consistente vale mais que grandes começos. Saul começou bem, humilde, ungido por Deus, usado poderosamente. Mas pequenas desobediências ao longo dos anos destruíram seu relacionamento com Deus. Paulo nos adverte: aquele que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não despreze as pequenas áreas de desobediência em sua vida. Elas podem se tornar grandes rebeliões. Segunda lição: nossas escolhas afetam outros. A rebelião de Saul custou a vida de seus filhos, de seu escudeiro, de incontáveis soldados. Quando desobedecemos a Deus, raramente sofremos sozinhos. Pense em sua família, seus filhos, aqueles que você lidera. Suas escolhas espirituais têm consequências que vão muito além de você. Terceira lição: Deus é paciente, mas sua paciência tem limites. Deus deu a Saul muitas oportunidades de arrependimento genuíno. Enviou Samuel para corrigi-lo. Enviou Davi para servi-lo. Mas chegou o momento em que Deus disse basta. Não presuma da paciência divina. Vamos orar juntos. Senhor Deus, a morte de Saul nos lembra que até mesmo os ungidos podem cair quando abandonam tua palavra. Perdoa-nos pelas áreas de desobediência em nossas vidas. Ajuda-nos a não desprezar as pequenas correções do teu Espírito, sabendo que elas nos protegem de grandes quedas. Dá-nos coragem para obedecer completamente, mesmo quando é custoso. Protege nossas famílias das consequências dos nossos pecados. E obrigado porque, onde Saul falhou, Cristo não falha. Jesus é o Rei perfeito que nunca nos abandonará, nunca desobedecerá ao Pai, nunca cairá em orgulho. Em Cristo temos a garantia de um reino eterno. Lembra-nos de Êxodo 17:16, que há guerra constante contra Amaleque, contra a nossa carne rebelde. Como Neemias, ajuda-nos a reconstruir o que o pecado destrói. Como a igreja em Atos 12, ensina-nos a orar unidos por libertação. Em nome de Jesus, amém. Inscreva-se para mais conteúdo de estudo bíblico.